O Brasil está chegando numa posição bastante crítica agora em 2025, se você levar em consideração todo o conceito geopolítico, né, e todo o quadro que está sendo desenhado na frente. O que eu quero comentar foi uma entrevista extremamente densa do Michael Lavery, né, que é o estrategista global da Rabobank, numa entrevista para o Adam Taggart, eu vou colocar aqui na descrição, e ele falou uma coisa que foi simplesmente muito interessante e que envolve o Brasil em toda essa parte geopolítica, de todas as mudanças que estão sendo feitas pelo Trump e também por todas as reações ao redor do mundo em relação às decisões que estão sendo tomadas e a falta de clareza em relação a qual que é, de fato, a estratégia, qual que é a regra do jogo. Então, segundo Michael Lavery, o mercado ainda não precificou as mudanças geopolíticas que estão em andamento, então cria uma enorme incerteza sobre qual que é a estratégia que os Estados Unidos de fato vão adotar sob o Trump, porque muitos investidores eles estão tão sobrecarregados com a quantidade enorme de informações em 2025 que tá todo mundo meio assim, eu prefiro esperar as coisas realmente acontecerem, né? Então as pessoas estão exaustas e falando assim, olha, eu não vou nem tentar entrar em um determinado trade ou comprar alguma coisa até eu ver isso se concretizar na minha frente. Caso contrário, eu vou ignorar. Então, segundo ele, ao fazer isso, a grande parte do mercado não está precificando coisas porque elas parecem absurdas se você falar, né, em voz alta, digamos assim. Coisas como o Canadá se tornar um 51º estado dos Estados Unidos, ou a Groenlândia ser anexada aos Estados Unidos. Tudo isso soa ridículo, porém, se você analisar, pelo menos baseado no que o Michael Lavery está falando, muitas coisas que a gente achava que não seriam reais acabam se transformando nisso e não apenas em manchetes. E às vezes o mercado está pagando para ver uma coisa que pode se tornar muito mais aterrorizante, uma mudança muito mais drástica do que você imagina. Então, qual que é a questão aqui? Os Estados Unidos, nesse exato momento, eles têm algumas opções de estratégia que eles vão adotar que ainda não está claro pela forma que o Trump está agindo. Ele está indo rápido, mas ainda não tem uma clareza exata do que ele vai fazer. Então, tem alguns cenários principais apontados pelo Michael Lavery. E você vai entender daqui a pouco como é que isso se encaixa no Brasil. O primeiro é uma estratégia que ele chama de America Alone, ou seja, os Estados Unidos ficam sozinhos, é o mais isolacionista de todos. Então você aplica tarifas rígidas em todos os países ao mesmo tempo, incluindo os aliados, desmontando ali organizações como a OTAN, isolando completamente os Estados Unidos. Essa é uma forma de você agir. Ainda não está claro se é exatamente o que ele está fazendo. Uma segunda abordagem é você ter aquele Estados Unidos mais os aliados estratégicos. Então ali ele consideraria onde o Trump faria uma formação de um bloco contra a China e a Rússia, onde alguns países seriam privilegiados. Então essa é uma outra forma. E a terceira é o que ele chama de nova doutrina Monroe, ou seja, é uma reafirmação da América Latina como uma zona de influência dos Estados Unidos, com controle econômico e político sobre países estratégicos, podendo incluir o Brasil, baseado em algumas circunstâncias aqui. Então, segundo Michael Lavery, a gente não sabe ainda o que os Estados Unidos realmente quer alcançar. E essa é a questão fundamental. Então o Trump ele fala dos Estados Unidos sozinho, né? Não somente os Estados Unidos em primeiro lugar, né? America First, mas America Alone, onde todo o restante do mundo vai ficar tarifado. Ou será que vai ser uma coisa mais de aliados, etc. Então não sabemos. Agora, como que isso pode fazer com que o Brasil seja uma peça-chave nessa disputa ali entre Estados Unidos e China? Então, segundo ele, o Brasil ele pode se tornar um alvo estratégico. Aqui eu vou ter que entrar nas anotações, porque realmente ele falou muita coisa, mas tentando pegar ali o máximo possível para simplificar. O Trump ele poderia, baseado no fato de que o Brasil vai ter uma eleição presidencial agora no ano que vem, ele poderia tentar convencer o Brasil de que ele é um concorrente direto dos Estados Unidos na produção de commodities. Portanto, deveria se alinhar ao bloco americano para garantir melhores condições comerciais. Então, assim,
principalmente quando você tem uma incerteza em relação ao que vai acontecer politicamente no Brasil, né? E nesse exato momento, se você hoje olhar ali a Argentina estando bastante aliada ao Trump, e aí fica a critério, né? Você sugeriu, inclusive, de uma forma muito cínica, os Estados Unidos poderiam dizer ao Brasil assim, olha, em termos de estratégia, tudo que a gente produz em termos de alimentos, commodities, etc., vocês são concorrentes, mas por que vocês não se aliam a gente? Por que vocês não ficam no nosso time? Se nós estivéssemos juntos, em vez de jogarmos um contra o outro, especialmente contra a China, isso nos daria uma vantagem enorme em commodities agrícolas estratégicas, percebe? Então, a parte econômica, ela faz parte de uma coisa maior. Então, cada vez mais, é um dos principais aspectos que o Michael Lavery traz, é a questão do Grand Macro Strategy. Então, se você faz uma análise macroeconômica só pela análise macroeconômica, você está se baseando num mundo que não está mais existindo. Nós estamos diante de uma mudança completa do relacionamento entre todos os países, e essa definição vai fazer com que se movam os mercados, se movam commodities, se movam moedas, e todos os seus investimentos podem virar do avesso, dependendo da combinação de esforços e de decisões que vão ser tomadas pelos líderes que a gente acompanha, né? Que não tem nada a ver com o nosso poder de fazer ou não. A única coisa que a gente pode fazer é dançar de um lado ou do outro, dependendo da música que vai ser tocada a partir desse momento. Então é o maior aviso, né, que eu quero passar com esse capítulo. Se você puder pegar alguma coisa, essa parte seria a mais importante. Então, para atrair o Brasil, nesse exemplo dado ali pelo Michael Lavery, os Estados Unidos poderiam oferecer incentivos para que o país reduzisse a sua dependência da exportação de commodities e passasse a fabricar produtos industrializados, por exemplo, substituindo parte da produção chinesa. Então, poderia envolver, por exemplo, tarifas ali de 25% a 35% contra produtos chineses, mais uma isenção para produtos brasileiros, incentivando uma possível reindustrialização do Brasil. Claro que isso é totalmente hipotético, tem uma série de diferenças, o Brasil está anos-luz da produção chinesa, mas só para você ver o tipo de acordo que pode ser feito ali entre os países. Outro exemplo, subsídios e acordo e um apoio econômico dos Estados Unidos via linhas específicas do Fed, né, que a gente chama de swap lines, para que o Brasil possa desenvolver novas indústrias e se integre à cadeia produtiva americana. Mas para fazer isso, os Estados Unidos basicamente teriam que oferecer algum tipo de acordo para o Brasil, para que em vez de continuar expandindo a produção agrícola, onde ele tem uma enorme vantagem, o país encontre algo diferente para fazer. Mas será que o Brasil está pronto para fazer algo parecido, com o agro sendo ali o carro-chefe do Brasil? Percebe como isso cria cada vez mais confusão? Então, você mistura subsídios, você mistura tarifas a outros concorrentes, e aí que vem a grande questão, né? Essa parte ela faz com que o Brasil ele tenha que escolher um caminho. Então, qual caminho o Brasil seguiria, né, se ele tiver esse tipo de contraste? Então, se os Estados Unidos priorizarem, escolherem uma doutrina Monroe, uma das alternativas ali colocadas, e exigirem mais controle sobre a América Latina, aí realmente o Brasil vai ter que decidir entre aceitar um alinhamento maior com Washington ou continuar aprofundando a sua relação com a China e Pequim. E aí, isso pode criar cenários completamente diferentes na história da economia brasileira. Então, se a gente tiver, ele até diz assim, né, se tivermos apenas uma medida punitiva e aplicar tarifa contra todos, né, falando assim, agora a América, os Estados Unidos vão ficar sozinhos, então aí os Estados Unidos só vão poder contar com a força militar, porque ele não vai oferecer nenhum tipo de incentivo econômico. Então todas essas alternativas elas vão ter prós e muitos contras em várias situações. Então não existe uma situação onde você não crie dor para os Estados Unidos, dor para parceiros, dor para possíveis aliados, dor para o Brasil, percebe? É um tiroteio simplesmente que você não tem a menor ideia de onde as coisas vão. Mas isso vai ser definido baseado na estratégia escolhida pelo Trump e a clareza que isso vai trazendo ao longo do tempo para o mercado para entender qual que é a regra do jogo, porque senão eu não consigo jogar. Tudo que o mercado não quer é a indecisão e essa parte geopolítica, por isso que é tão importante, principalmente agora em 2025, é impossível fazer uma análise macroeconômica sem levar isso em mente. E aí eu tenho muito Michael Lavery ali como uma das melhores fontes
essa tendência de desglobalização, descooperação, acordos bilaterais ao invés de multilaterais, ao invés de blocos econômicos, com a própria Europa, né, a própria União Europeia, que está se desintegrando nesse exato momento, né, sem saber exatamente para onde vai, e é exatamente essa grande questão para o Brasil, é escolher qual bloco econômico ele vai seguir, pois as decisões tomadas nos próximos anos terão impacto direto na economia, no setor produtivo e na inserção do Brasil no novo cenário geopolítico mundial.